Olá, leitores do Engie Química Santos SP, beleza? Aqui é o Pedro Coelho, com mais um vídeo interessante para vocês. Hoje, eu vou falar um pouco sobre o acidente de Chernobyl, que foi um vídeo pedido pelo nosso querido leitor punheteiro, Tomás Turbante, que como alguns dos leitores do blog, tem preguiça de ler os meus textos, kkkk. Brincadeiras à parte, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a história deste acidente, as medidas que foram tomadas, e as consequências catastróficas e irremediáveis deste desastre. Caso você não goste da minha voz máscula, eu também deixei o link do texto, para que vocês possam ler depois. Então, bora começar logo essa bagaça. Resumo da história deste desastre. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, os operadores da usina de Chernobyl, na Ucrânia, estavam realizando um teste de segurança no reator 4. A intenção inicial deste teste era observar o comportamento do reator de fissão nuclear, quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança indispensáveis. Para isso, os técnicos desabilitaram os alarmes, dispositivos de proteção automática e o sistema de refrigeração de emergência. E apesar de muitos problemas e contratempos, os técnicos prosseguiram com os testes, sem que o reator estivesse em condições adequadas. Após algum tempo, os técnicos perderam totalmente o controle do reator, com o aparecimento de grandes focos de incêndio, que levaram o reator a explodir. Após a explosão, o corpo de bombeiros foi chamado para lutar contra o incêndio na usina, porém não conseguiram evitar que a imensa cortina de fumaça de urânio e grafite fosse para a atmosfera, se espalhando rapidamente por boa parte da Europa e da União Soviética. Abaixo temos uma foto do reator 4, após essa lambança causada pelo excesso de confiança do pessoal. Medidas tomadas pelo governo soviético para controlar o incêndio. O governo soviético tentou manter o acidente nuclear em sigilo, sem que houvesse evacuação das pessoas nas cidades mais próximas. Entretanto, ainda saía bastante fumaça do reator 4, e os habitantes da cidade de Pripyat, que estava a cerca de 3 quilômetros da usina, já estavam sentindo os efeitos da radiação. Vendo isso, o governo soviético foi obrigado a intervir, evacuando todos os habitantes num raio de 30 quilômetros ao redor da usina, e organizando uma mega operação de limpeza, composta por 600 mil trabalhadores. Abaixo vemos uma placa alertando a galera sobre a radiação ao redor de 30 quilômetros da usina, ou seja, o bagulho ficou bem tenso por lá. Nessa mega operação de limpeza, o governo começou enviando trabalhadores para limpar a poeira radioativa na cidade, e apagar o incêndio, que ainda havia dentro do reator. Abaixo vemos uma imagem desses heróis, fazendo a remoção de escombros radioativos, no topo do reator 3. Para o combate ao incêndio, o governo mandou, inicialmente, helicópteros arremessarem sacos de areia de 80 kg e ácido bórico a fim de neutralizar a fumaça de radiação que estava saindo do reator. Abaixo, nós vemos um desses helicópteros jogando areia sobre o reator 4. Não obtendo resultado satisfatório com a areia, e temendo que o pior acontecesse, o governo soviético mandou um batalhão de bombeiros para retirar a água acumulada sob o reator, e ordenou que helicópteros arremessassem toneladas de chumbo para dentro do reator, a fim de selar a fissura neste, e reduzir a temperatura definitivamente, algo que funcionou, porém contaminou todo o ar de Chernobyl com chumbo.
Após essa medida, o governo soviético convocou mineiros para fazer uma câmara de resfriamento embaixo do reator 4, sendo isso algo que acabou não acontecendo, pois a câmara cavada acabou sendo preenchida com concreto, evitando que o lixo radioativo do reator 4 escorresse futuramente e contaminasse os lençóis de água no subsolo. Por fim, o governo chamou um engenheiro para projetar uma estrutura, chamada de sarcófago, para isolar o reator 4, assim dando fim à mega operação. Abaixo temos uma foto do sarcófago cinzento, que cobre o danificado reator 4. Como está Chernobyl hoje? Hoje, uma equipe de projetistas trabalha na construção de um novo confinamento de segurança para a usina. Esse projeto consiste no desenvolvimento de uma gigantesca estrutura móvel, que isolará definitivamente a usina nuclear de Chernobyl, pois a área do solo contaminado será parcialmente isolada, e a estrutura do sarcófago descartada. Abaixo vemos uma foto de como está a usina atualmente. Danos causados pelo desastre de Chernobyl. Mesmo depois de vários anos, a radiação ainda faz vítimas. Os cientistas apresentam dados que apontam que mais de 500 mil pessoas nas próximas gerações serão afetadas pelo desastre de Chernobyl, podendo apresentar uma grande incidência de problemas congênitos e anomalias genéticas. Por causa disso, vários ambientalistas se colocam radicalmente contra a construção de outras usinas nucleares. Abaixo, vemos um grupo de manifestantes, fazendo uma vigília nos degraus do Palácio do Governo, para recordar o 25º aniversário do desastre em Chernobyl, em Montpelier, Vermont. Consequências ambientais do desastre. O acidente afetou uma área da antiga União Soviética, que hoje faz parte de 3 países independentes, sendo eles a atual Ucrânia, Belarus, também conhecida como Bielorrússia, e a Federação da Rússia. Hoje, a área afetada pelo desastre é composta por um deserto que cobre um raio de 30 quilômetros do antigo reator da usina de Chernobyl. Após a limpeza da área contaminada, onde houve a remoção de uma camada superficial do solo, observou-se que o solo, fauna e flora ainda estão comprometidos, e permanecerão assim por décadas. Passeios turísticos por Chernobyl. OBS. Tem louco pra tudo nesse mundo. Apesar das proibições, algumas pessoas voltaram a viver em áreas próximas à usina, sendo boa parte delas idosa, pois decidiram voltar para sua terra natal. No entanto, a área que fica a um raio de 10 quilômetros da usina é extremamente controlada, onde só se pode entrar pessoas com autorização para uma eventual visita. Nessa visita, as pessoas recebem máscaras e roupas especiais, trocam de ônibus, por causa dos efeitos da radiação, e são acompanhadas por seguranças e autoridades, e durante o passeio ocorrem várias interrupções para se medir os níveis de radiação. E aí Thomas, curtiu o vídeo, hein? Claro que sim, né, champs? Agora você já pode parar um pouco com essa sacanagem, e começar a ler mais os posts do Engie Química Santos SP, né champs? E vocês, galerinha do YouTube, curtiram o vídeo, hein? Então, bora se inscrever no canal, deixar o polegar direito aí no vídeo, e nos seguir nas redes sociais, e acessa o Engie Química Santos SP, porque lá tem esse vídeo em formato de texto, e muito mais. Beijos do tio.